Sim, saiu o novo trailer de Guardiões da Galáxia Volume 3, que é o próximo grande filme da Marvel Studios, e já dá pra gente formular ali quem fica, quem sai dessa equipe para a próxima formação dos Guardiões da Galáxia. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde nós vamos desmontar o trailer para pegarmos as referências, os detalhes, os significados e mais, desvendar o que possivelmente está por vir. A última vez que nós vimos os Guardiões da Galáxia foi no especial de Natal, em dezembro, que mostrou um Peter Quill triste, que sente saudades da Gamora e por isso Drax e Amantes vão para a Terra atrás do Kevin Bacon para dar de presente para ele. Lembrando que a Gamora que nós conhecemos lá no primeiro filme dos Guardiões acabou morrendo em Vingadores Guerra Infinita para que o Thanos pudesse conseguir a Joia da Alma. E em Vingadores Ultimato, uma Gamora do passado, de uma outra linha do tempo, vem para a linha do tempo principal, mas ela não tem nenhum sentimento pelo Peter Quill. Agora o especial de Natal também nos trouxe outras informações muito importantes. Por isso vale a gente dar um contexto. A primeira delas é que o grupo comprou lugar nenhum do colecionador. Aquela cidade construída dentro da cabeça de um celestial morto. Kraglin e Nebulosa, por exemplo, que nós já tínhamos visto em Thor, Amor e Trovão, se firmaram de vez como membros dos Guardiões. E Cosmo, o cachorro espacial, que pareceu representado como cadela espacial, também se juntou à equipe. Inclusive deu para ver um pouco dos seus poderes psíquicos também. Os Guardiões em si estão agora com uma grande estrutura. Eles são uma força militar a ser reconhecida, porque lugar nenhum é um porto de comércio. Então eles têm uma frota de naves agora, eles podem escolher qual nave usar. Os tempos de precariedade aparentemente acabaram. E eu comentei muito a respeito disso e as relações que isso tem com os quadrinhos no meu vídeo desmontando aquele especial de Natal, que vale muito a pena você assistir se não assistiu ainda. Eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Mas acho que a maior revelação do especial foi mesmo a de que Amantes e o Peter são irmãos, ambos filhos do Ego, o planeta vivo. E isso deve ter alguma repercussão aqui nesse filme 3, já que em algumas cenas nós vemos localidades que podem lembrar a nave usada por Ego, o planeta vivo, em Guardiões 2. Agora, outra coisa que vale lembrar é que os Guardiões estão na mira da Ayesha, a líder dos Soberanos, já que no filme 2 eles passaram a perna nela, com o Rocket roubando as baterias que foram pagos para proteger. Por isso ela ficou todo esse tempo construindo Adam Warlock para conseguir a sua tão esperada vingança. E a gente vai falar mais sobre isso analisando o trailer. Para começar, a gente precisa falar sobre a música desse trailer, porque a trilha sempre dá dicas do que nós vamos encontrar no filme. Ela se chama Since You've Been Gone, Desde que Você Se Foi, da banda Rainbow. E a letra claramente fala de uma separação, do distanciamento entre duas pessoas. E nós sabemos que isso existe na relação do Peter Quill com a Gamora, já que agora eles são completos estranhos um pro outro. Existe até uma cena deletada de Vingadores Ultimato, quando o Tony Stark morre, onde os heróis aparecem desolados e a Gamora simplesmente vai embora, porque ela não sabe quem é o Homem de Ferro. Ela desaparece e acaba se tornando a líder dos saqueadores, no lugar do Yondu. E isso aí vai ser revelado nesse filme. Na real, isso já apareceu no trailer que foi exibido, se não me engano, na San Diego Comic Con, em uma cena que não mostraram ainda nos outros trailers divulgados publicamente. Mas enfim, a música também pode ser sobre o relacionamento do Rocket com a Layla, uma lontra com braços robóticos com quem o Rocket parece ter tido um relacionamento, já que os dois foram experimentos do Alto Evolucionário. E a Layla é o interesse amoroso do Rocket nos quadrinhos. Rocket está entrando em um bar vazio e encontra o Peter Quill cabisbaixo em meio a garrafas de bebidas. Claramente ainda não superou a perda da Gamora. E também fica a dúvida, será que aconteceu alguma confusão pro bar ficar vazio assim? O trailer já começa com o Peter Quill falando sobre ele, e pela diferença na qualidade do áudio das suas falas, dá pra perceber que foram ditas em momentos diferentes e que foram colocadas aqui no início do trailer como uma montagem, porque como sempre, o trailer quer enganar a gente. Então essa fala, como aparece aqui, nem existe no filme. Aparece uma cena com os Guardiões usando o uniforme dos quadrinhos, sem o Kraglin, mas com Amantes, Nebulosa e Gamora, que não é a Gamora do primeiro filme, como eu já contei. O destaque vai para uma criatura alienígena no canto direito, entre a Nebulosa e Mantis, que vai aparecer melhor mais pra frente no trailer, mas que tá andando ali como se fosse uma parte da equipe.
Ela pode ser só um alívio cômico aí, ou pode ser de fato uma nova integrante que vai perdurar aí, quem sabe, para a próxima formação dos Guardiões. Vamos falar mais desse bichinho ainda. O Peter e a nova Gamora não se dão bem. Nessa cena, eles e a Nebulosa vestem um macacão laranja, como se fossem prisioneiros. Lembram até os uniformes que eles usaram na prisão do primeiro filme. E isso, lógico, é proposital. É uma forma do filme fazer uma conexão, assim, fechar um ciclo. Olha, foi aqui que começamos, é aqui que vamos terminar. Provavelmente eles foram capturados aqui pelo autoevolucionário, e isso fica mais evidente porque no lugar onde eles se encontram, existem umas criaturas nas paredes. Parece que misturam tecnologia com material orgânico. Peter segura um objeto na mão e não tem como não lembrar da orbe que tinha a Joia do Poder na Saga do Infinito. A primeira cena do Senhor das Estrelas no UCM. Mas esse objeto aqui também tem um aspecto mais orgânico. Nessa cena fica claro também que tanto a Gamora quanto o Peter estão segurando o que parecem pistolas ali na mão. Então, ou eles estariam fugindo da suposta prisão, ou eles nunca estiveram presos para começo de conversa, mas sim eles se vestiram com um macacão para se disfarçarem e infiltrar aquele lugar. E estão pegando aquela personagem ali na frente de refém exatamente por isso. Personagem essa que inclusive é interpretada pela Daniela Melchior, ela que fez a Caça-Ratos 2 em Esquadrão Suicida, que também foi dirigido pelo James Gunn. Tudo indica que ela trabalha pro autoevolucionário. A logo da Marvel, branco desgastada na madeira, lembra a fita cassete do Peter Quill. E a gente deve encontrar várias homenagens aos filmes anteriores em Guardiões Volume 3, já que esse é o filme prometido de despedida dessa equipe. Então a gente vê um tipo de laboratório com o autoevolucionário entrando, mas reparem que a cena seguinte tem a câmera chegando perto do rosto do vilão, e percebemos se tratar de dois momentos diferentes. Podemos notar que o filme vai mostrar o autoevolucionário em duas épocas. Dá para identificar isso pelo visual dele. Então, provavelmente, na primeira, nós vamos ver ele num passado, quando estava iniciando seus experimentos, inclusive talvez no próprio Rocket Raccoon e na Layla, e depois no presente, quando ele vai enfrentar de fato os Guardiões. O autoevolucionário então fala sobre seu objetivo de criar a sociedade perfeita, mas o Rocket rebate, dizendo que o que ele queria não era deixar as coisas perfeitas, ele só odiava as coisas do jeito como eram. E acho que aqui vale a explicação rápida de quem o autoevolucionário é. Nos quadrinhos, Herbert Windham é um humano geneticista que acaba construindo um planeta muito parecido com a Terra, mas do lado oposto do Sol, que recebeu o nome de Contra-Terra. Esse planeta é habitado por criaturas híbridas de humanos com animais. Era a tentativa do autoevolucionário de criar uma sociedade perfeita, sem maldade, mas os seus planos acabam não dando certo. E na verdade ele é um típico cientista maluco que busca transformar o que ele vê como forma de vida inferiores em uma espécie perfeita. Nos quadrinhos, inclusive, ele se tornou o responsável pelo surgimento do Adam Warlock para ser o primeiro herói da Contra-Terra, e que inclusive deu a joia da alma para ele. Mas nós sabemos que nesse filme não vai ser esse o caso, o que não tira a possibilidade de haverem referências. Nós vemos aqui cenas intercaladas com imagens do presente e do passado, com o Rocket preso na gaiola, ainda como um simples animal e prestes a virar experimento. Vemos o autoevolucionário no reflexo dos seus olhos, um bisturi sujo e um código sendo escrito na sua pele. O código que aparece sendo tatuado no Rocket é o mesmo número que aparece quando ele é fichado na prisão espacial em Xandar, em Guardiões Volume 1, confirmando que esse é o nome do Rocket de verdade. E o Rocket Raccoon é só tipo um apelido. Vale dizer que o James Gunn já falou algumas vezes que desde o início sabia que precisava contar a história dos Guardiões em uma trilogia. Mas em outra entrevista para o site Entertainment Weekly, ele falou o seguinte, abre aspas: "Uma das razões pela qual voltei para fazer esse filme foi porque senti que precisava contar a história do Rocket. Para mim, Rocket sempre foi o protagonista secreto dos filmes dos Guardiões. Desde o início tem sido enraizado em quem ele é como personagem. Acho que ele exemplifica muitas das características de todos os Guardiões. Eles tiveram todos esses traumas e isso os une. Só acho que o dele é mais extremo do que os outros." Inclusive, aquela imagem do Rocket sendo experimentado que aparece no trailer é assombrosa, né? Vão exemplificar muito isso. E quer saber de uma coisa? Eu apostaria dinheiro
que vão colocar uma relação ali paterna entre o Rocket e o autoevolucionário, como se o Rocket considerasse o autoevolucionário um pai, de certa forma, que fez experiência nele, não sei o quê, porque o James Gunn adora colocar personagem com problema paterno. Adora. Tudo que é personagem dele tem problema paterno. Meu Deus. Alguém arruma um psicólogo pro James Gunn. E a Nebulosa tem uma nova habilidade. O braço dela se transforma em uma lâmina incandescente. Igual aquele vilão de Shang-Chi. Caraca, eles são brother agora? Como no outro trailer, nós vimos uma cena dos Guardiões usando essas roupas espaciais coloridas numa mistura de 2001, uma Odisseia no Espaço, com o jogo Among Us. Será que um deles é um traidor? Aquela roupa que o Drax está usando é vermelha ou é um tom de laranja? Porque existe um termo chamado camisa vermelha de Star Trek, onde os coadjuvantes de camisa vermelha que iam para os planetas nos episódios eram sempre os que morriam. Então, se isso for uma espécie de easter egg, James Gunn poderia estar dizendo pra gente que o Drax vai morrer. Fomos fundo nessa referência aí ou não? E o Rocket não tá ali com eles nesse momento, indicando que talvez ele já estivesse preso nesse período do filme. Drax aparece falando que gostaria que todos soubessem o quanto ele é grato por lutar ao lado dos amigos, e isso só reforça o sentimento de que ele definitivamente vai bater as botas e que tá indo se sacrificar. Nós sabemos que esse vai ser um filme de despedida do Drax, por causa das tantas vezes que o ator Dave Bautista já falou sobre isso, até mesmo dizendo que tava de saco cheio, que não aguentava mais toda aquela maquiagem pro personagem. Então assim, a gente já sabia que essa seria a última vez que nós veríamos essa formação da equipe dos Guardiões, e que alguns poderiam morrer. O Drax é um forte candidato, talvez quase garantido. Agora, quem mais vai se unir a ele? Kraglin aparece lá em lugar nenhum, meio que meditando, segurando a flecha do Yondu, enquanto as pessoas estão desesperadas à sua volta. Lembram da cena no início do trailer que mostram os Guardiões em formação? Parece uma cena que é mais pro terceiro ato, mais pro final do filme, que o Kraglin não tá presente. Então talvez o Kraglin tenha ficado para trás, ou seja, não tenha ido participar dessa missão com os outros Guardiões, porque ele ficou protegendo a base deles, lugar nenhum. Mas, desde a cena pós-créditos de Guardiões Volume 2, foi estabelecido que o Kraglin não sabia usar direito a flecha do Yondu. Então, esse momento aí de lugar nenhum pode ser o momento que a base dos Guardiões está sendo atacada, e ele vai aprender de forma épica a usar essa arma poderosa que ele ganhou do Yondu. E também esse seria o momento que sagraria o Kraglin, talvez, como um membro definitivo de uma próxima formação. Será? Faz sentido deixar ele um pouco de fora dessa aventura, porque quem tava lá eram os personagens que apareceram no primeiro filme. E ele é um personagem mais recente nessa história toda, enfim. Com exceção da Mantis, né? A Mantis também é mais recente. Mas vamos continuar. Adam Warlock aparece destruindo o subúrbio do que seria a Contra-Terra, enquanto parece estar voando atrás da Gamora, que está correndo, carregando um Rocket desacordado. Lembrando que essa versão da Gamora aí, da mesma forma que não tem nenhuma relação com Peter Quill, também não tem relação nenhuma com esse Rocket. Então a gente também não sabe por que diabos ela tá ajudando os Guardiões ali, por que ela tá no meio dessa história toda. O James Gunn já explicou que o Adam Warlock nesse filme vai ter acabado de nascer. Meio que ele ainda não sabe o que tá fazendo. Isso aí você já sabe o que significa, né? Dá pano pra manga pra até o final da história ele ver que tava do lado errado e começar a ajudar os Guardiões. Porque é lógico, no fim dessa história, o Adam Warlock vai acabar integrando uma nova equipe de Guardiões da Galáxia. Eu apostaria dinheiro aí, tá? O Groot ataca o Adam Warlock e aparece em seguida atirando com vários braços ao lado do Peter Quill. É uma nova habilidade desse Groot, que não é o mesmo Groot que nós vimos em Guardiões da Galáxia Volume 1, tá? Só pra reforçar, o próprio James Gunn revelou que o primeiro Groot lá que morreu e deu origem ao Baby Groot já era de fato. O Baby Groot é tipo um filho dele. Isso é só um lembrete que um dos membros dos Guardiões já morreu antes. Essas novas habilidades do Groot aí também podem dar pano pra manga. Teve um suposto vazamento de action figure, por exemplo, de um Groot com asas. Então existe a possibilidade do Groot no filme criar asas de galho, sabe? Enfim,
mas não tem nada confirmado, vamos ficar na especulação apenas. Daí nós vemos algumas cenas interessantes do Rocket abraçando a Layla, o Adam Warlock enfrentando o Drax frente a frente, será que é aí que o Drax morre? E nós podemos ver melhor aquela criaturinha alienígena que eu mencionei no início do trailer. Quando foi perguntado no Twitter quem seria essa criatura, o James Gunn respondeu que ela se chama Blurp. Será que ela é outro experimento do autoevolucionário? Pelo fato dela ter aparecido demais aqui e ser muito fácil fazer brinquedinho dela, vamos combinar? Acho que tem grandes chances dela integrar a equipe de Guardiões sim. Mas sei lá, né? É só especulação. O Drax aparece usando aquele mesmo tipo de macacão laranja que o Peter Quill, Gamora e Nebulosa apareceram usando no início do trailer, como se tivesse sido capturado também ou tivesse na missão para infiltrar a prisão. Mas pelo jeito ele tá se divertindo, enfrentando os guardas. Só que logo depois ele aparece sendo ajudado depois de ter levado um tiro no peito, enquanto tudo em volta tá indo pelos ares. Ou seja, talvez o Drax bata as botas e nem demore muito. A gente vê o autoevolucionário mostrando um pouco dos seus poderes nos quadrinhos. Ele passou por vários experimentos que fizeram ele evoluir para um gênio super poderoso e ainda com habilidades psíquicas. E o Rocket então diz que eles viviam atrás de uma família até que se encontraram. E o Peter Quill pergunta se a equipe está pronta para uma última viagem. O texto e as imagens carregam agora todo um tom de despedida também no trailer. Rocket fala: vamos voar para longe juntos para o infinito e lindo céu. Mantis e Drax se despedem e Peter Quill se desespera. Nós vemos os heróis reunidos com a Nebulosa carregando o Senhor das Estrelas no colo e já bate aquele pensamento: pô, será que ele também tá morto? Claro que não, né? Na verdade ele só tá bêbado. E é uma continuação daquela primeira cena do bar lá que abriu o trailer. Foi uma sacanagem que fizeram com a montagem. Mas agora, sabendo tudo que a gente sabe, o negócio tá com um clima de final de novela da Globo, né? Quem morre, quem não morre. Eu acho que seria épico se o James Gunn, uma vez que ele se comprometeu a encerrar a história dessa equipe, ele de fato se comprometesse a encerrar até a vida deles como heróis, de certa forma. Tipo, não é um guardião ou outro que vai morrer. Tipo, todo mundo morre de alguma forma heróica ou algo assim. E só sobram aqueles membros que de fato vão continuar em uma próxima equipe. Imagina se fizerem um negócio desse. Se for levar por essa linha, imagine. Acho que só sobraria o Kraglin, que ficou lá em lugar nenhum, e talvez o Adam Warlock, por causa das suas habilidades sobre-humanas. E tem o Cosmo também, o Aquosmo, que nós não sabemos qual papel vai desempenhar nessa história. Dependendo de como for trabalhado, eu acho que seria triste, mas também épico demais. Comenta aqui o que você acha. Vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.